O assunto desse vídeo é balística forense e balística de combate. Eu, perito Kleber Miller, converso nesse vídeo com o perito criminal militar Rodrigo Vasconcelos, do Rio de Janeiro, que é o nosso coordenador na pós-graduação em balística forense e de combate da Verbo Jurídico. Fica com a gente, acompanha essa conversa que nós tivemos lá no Instagram, que está agora aqui no YouTube. A nossa intenção é falar um pouquinho sobre o projeto de pós-graduação em balística forense de combate. Então, atualmente, nós estamos lançando essa pós-graduação em 5 cidades. Eu falo por que atualmente, que nós iniciamos o projeto em 3 cidades: Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre. E agora, nessa semana, nós estamos abrindo também em São Paulo e Curitiba. Mas tive logo a resposta da Verbo Jurídico, foi quando eu comecei a pensar em montar esse corpo docente. E aí, ao montar esse corpo docente, eu pensei, vamos atingir a parte científica, a parte jurídica e a parte prática de tiro. E no decorrer de 2021, foi quando eu comecei a entender um pouquinho mais do mundo desportivo. Eu sou perito criminal militar do Exército Brasileiro desde 2016, mas já sou militar desde 2009. Eu afirmo para vocês, já sou militar há aproximadamente 12 anos e eu desconhecia totalmente o mundo desportivo. Eu posso ser perito em balística, eu posso ser perito de local, eu posso aprofundar os meus estudos em balística, eu posso ser estudante de tiro, que eu tenho certeza que eu tenho muito a aprender sobre tiro de precisão com o Luiz Gaspar, muito sobre calibres, eu tenho muito a aprender sobre o mundo desportivo com o Thiago Almeida, a atividade policial com o Rogério Nogueira, falar sobre atendimento tático com o Rodrigo Silvestre. Então, aprender sobre perícia com profissionais, Eu vou botar aqui, a gente tem perícias como Priscila Molulo, Eliana Baruch, Kleber Miller, Rafael Silva, Felipe Tsuruta, enfim, a gente tem vários peritos nessa área que com certeza você está entrando nesse projeto, tem muito a aprender. Seja alguns que vai ter mais experiência no tribunal do júri, outros que vão ter mais experiência em local de morte violenta, outros profissionais que trabalham diretamente em sessão de balística. Então, assim, cada um vai colocando o seu tijolinho nesse projeto e com a ajuda de todos esses professores, com investimento da Verbo Jurídico e com muitas empresas. Nós já temos mais que 20 empresas apoiando, o projeto realmente está contando com o apoio e ajuda de muita gente. Por isso que a gente vem crescendo e expandindo aí nas cidades, Inicialmente a ideia era em 2 cidades, hoje já estamos em 5. No final do ano, nossa intenção é expandir para aproximadamente 8 cidades, enfim. E aí o céu é o limite, literalmente, A nossa agenda, o nosso calendário vai acabar se tornando o limite. Mas resumir o projeto, eu convido vocês que vai estar assistindo, que vai estar gravado também. A gente está atualmente hoje em congresso, então às 7 horas da noite vai começar um congresso da Verbo Jurídico, então convido vocês também a estarem participando, a assistirem lá essa live que vai ficar lá no YouTube e também o congresso da Verbo Jurídico vai estar gravado no YouTube. E semana que vem, na verdade essa semana, estamos fazendo a abertura dessas 5 cidades, a segunda turma, essas 5 cidades, e na semana que vem a nossa aula inaugural. Então abril, nosso início aí dessas segundas turmas. Então, convido você também a conhecer um pouquinho mais do projeto, seja para ser aluno, seja para indicar para um profissional que está buscando, tá? Eu ressalto, não existe somente essa pós-graduação em balística no Brasil, ela é a única com atividade presencial, com atividade semipresencial, na verdade, Mas tem outras pós-graduações também com atividade totalmente online. Então, eu convido você não só a conhecer a Verbo Jurídico. Se você está numa cidade muito distante, se você não tem, por exemplo, condições de se deslocar para essas 5 cidades que eu comentei aqui agora, e você quer aprender balística numa modalidade toda online, por exemplo, eu indico a pós-graduação em balística da Universidade Católica de Santa Catarina. E por que eu falo isso, tá? Eu indico com o maior prazer, porque o corpo docente também é fantástico. Mas não só isso. Eu acredito fielmente que nós, profissionais que estamos conseguindo organizar esses eventos, essas atividades, nós estamos contribuindo para a sociedade, estamos contribuindo para a perícia, estamos contribuindo para a balística. Porque nós estamos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos,
com certeza a gente vai estar entregando uma quantidade de especialistas muito melhor formados para a sociedade, para a justiça. Então, não vai ser aquela coisa que a gente vê na televisão, por exemplo, né? Especialista em segurança pública fulano de tal, que nunca teve uma prática, nunca teve uma vivência, mas é especialista em segurança pública. E aí, quando a gente for falar que é especialista em balística, com a formação dessas pós-graduações, com certeza, esse aluno, né, esse especialista, ele vai ter aprendido com profissionais da área. E principalmente na nossa pós em balística, com atividade presencial, ele vai ter vivenciado boas aulas, boas didáticas, boas metodologias de ensino, tá? Então, assim, eu acho que a gente está conseguindo contribuir. E é um projeto a médio prazo, a longo prazo, para a gente ter inúmeros especialistas na área de verdade. Mas, enfim. O que é muito interessante dessa pós é tu conseguir juntar esses saberes de profissionais de várias áreas, né? Então, eu estava agora tentando, claro, na rotina do dia, assistindo até desse último. Primeiro que no final de semana nós ficamos aí com o Rodrigo e a turma lá dentro do Gunfight, com o curso da Duplo Bravo ali, né? A parte dentro de balística de combate ali com o Barros, né? Então foi sensacional, a gente acompanhou ali. E agora acompanhando também as aulas e até as palestras agora, que nós vamos ter agora uma sequência agora às 7 horas, né? De profissionais que são atiradores, profissionais que estão trabalhando aí com a parte do Infoarmas, outros legistas, colegas que são policiais, que são peritos criminais militares, peritos criminais experientes, como, claro, do nosso meio aí, Baruch, Sidneia, sem comentar, dar uma boa tarde aqui ao Torricelli, outra fera nossa aí da perícia criminal. A gente acaba conhecendo e andando muito com os profissionais do nosso ciclo, do nosso meio, né? Então, dentro da perícia criminal, a gente acaba... primeiro que a gente tem uma tendência a conviver ali com os profissionais daquelas áreas que a gente atua ainda, porque a perícia é muito fragmentada. Normalmente o pessoal da balística conversa com o pessoal da balística, o pessoal da documentoscopia com o pessoal da documentoscopia, e assim a gente vai indo dentro das áreas, né? Então, quando a gente consegue entender, e aí puxando já para o que a gente atua aí, do assessoramento do tribunal do júri, é muito importante esse conhecimento multidisciplinar e interdisciplinar. Eu acho, mais tarde agora até vou falar sobre isso. Alguns casos que a gente está atuando, tu precisa o apoio de colegas de várias áreas. Então, até vou mostrar, depois o Rodrigo até já conhece ali algumas simulações que a gente fez. Eu precisava fazer algumas simulações para alguns casos reais, né, que a gente está assessorando no júri, em que tu precisa de ter de um armamento disponível, tu precisa da munição disponível, um ambiente seguro. Aí teve a figura aí do Mauro, né, que também vai falar hoje, um delegado que foi instrutor da Cadepol e tem nos aberto um espaço sensacional aí no Gunfight. Tem sido um piloto também, né, Rodrigo? A gente conseguiu implementar várias ideias tuas e até umas ideias nossas mesmo, assim. Sim, as coisas às vezes vão... Tem um pouco daquela de ser a primeira turma e também algumas coisas estão se construindo e algumas ideias surge dos instrutores, surge dos alunos. Eu acho que esse ambiente também de integração, ele é muito importante. Eu vejo nos cursos, não só os professores, mas os alunos, o nosso ambiente ali, ele é um ambiente de aprendizado mútuo e de troca de experiências, e eu acho que isso é tão mais valioso do que às vezes exatamente aquela figura de, por exemplo, o Kleber vai ensinar isso, o Rodrigo vai ensinar aquilo, porque a gente está ali, eu me vi domingo, assim, me senti um perito no primeiro dia lá, assim, do curso de formação, assim, né, querendo engolir tudo nossa, e aí a gente vê, olha quantos anos aí na perícia criminal, Rodrigo, e daqui a pouco tu pega um profissional, ele se especializou em alguma coisa, ou se dedicou a algum estudo específico, e começa a falar coisas que tu desconhecia, e aquelas coisas vão se somando, né? Aquele nosso conhecimento vai se somando. E eu falei com o Rodrigo, e digo sem muita
a gente tem acompanhado alguns projetos de vários colegas da polícia, da perícia, que eles acabam marcando a história, né? Então, a gente acompanhou isso no DNA, a gente acompanhou isso nas manchas de sangue, com canelas e outros peritos. E aí, o que a gente está presenciando, o que nós estamos podendo ter a oportunidade de vivenciar isso aí agora no Brasil, é uma verdadeira revolução ali no meio das provas e de tudo em relação à balística, né? Tanto a balística de combate, mas, claro, falando da área que a gente, né, do lado que a gente milita, que a gente atua, da área da perícia criminal, essa pós-graduação, ela realmente vai ser praticamente um divisor, claro, a gente tem as outras cursos aí, mas pelo enfoque e também pela oportunidade que nós estamos tendo também de criar metodologias de ensino, a levar a nossa experiência lá para dentro de sala de aula. Quando é que a gente ia imaginar um atirador de PSC, um perito criminal militar, um assistente técnico, uma perita de São Paulo? Literalmente. Eu vou abordar uma das características que eu gosto de enfatizar. Assim, todo projeto que eu escrevo, todo projeto que eu me envolvo, eu gosto muito de envolver vários tipos de pessoas. Por que eu estou falando isso? Para mim, quando eu entro naquela sala da pós e eu vejo o operador do direito, o perito, o profissional da segurança pública, principalmente esses três grupos, debatendo sobre um assunto, eu acho fantástico. Então, a gente tem turmas que, por exemplo, tem promotor, tem delegado, tem defensor público, tem advogado criminalista, aí vai ter o perito, vai ter o policial. Então, assim, todo mundo na mesma sala, aprendendo aquele conteúdo. Então, eu acho isso fantástico. Assim, fica bacana de ver, né, esses profissionais aprendendo, inclusive fazendo debate no ambiente salutar, ali que é dessa sala de aula, da pós-graduação, e assim, vai todo mundo crescendo, todo mundo aprendendo, né? Então, assim, tá muito bacana, um dos motivos que está muito bacana você assistir a sala de aula em si, e o professor com certeza sai dali aprendendo muito também, porque os alunos, eles também são professores em outras áreas. E, exemplo, eu vou te dar, eu sou professor e também sou aluno do próprio projeto que eu escrevi. A Priscila Molulo, ela é professora e é aluna dentro da nossa pós-graduação, assim como tem outros. Você falou de perfis de mães de sangue, nós temos um analista muito conhecido no nosso país, que é o Daniel Soares. Ele é aluno da nossa pós-graduação, e aí o que eu fiz também? Convidei ele, esse foi um convite que aí você falou assim, ideias que vão surgindo durante a pós. Aí eu fiz um convite a ele para ele dar uma aula para a gente específica dos perfis de manchas de sangue que são projetados através das lesões dos projéteis. Então, assim, a gente, durante essa primeira turma, a gente está trazendo novidades e durante o projeto mesmo, a gente está incluindo. Então, que bom que a Verbo de Elite me deu essa carta branca para estar trazendo novidades para esse projeto e a gente está atingindo muitos pontos bacanas. Você falou em relação a legista. Nós, por exemplo, temos Alfredo Maio, que é legista, que está com a gente que trabalha aqui no Rio de Janeiro. Então, subentende-se que um legista no Rio de Janeiro, com certeza, tem muito estudo de caso, isso é um fato, né? Assim, você falou do Mauro Vasconcelos, né? Que é o nosso parceiro aí como empresa, a Gunfight, e também como professor nesse mundo desportivo. Nós temos o Eduardo Fernandes trazendo experiência de recarga de munição. Então, eu falo assim, cara, a gente tem vários saberes, várias ciências, vamos dizer assim, várias expertises com profissionais diferentes. E como você falou, eu reforço, é impossível você, não importa quantos anos de experiência você vai ter, quantos anos de polícia, você vai entrar nessa pós e você vai aprender algo novo. Foi o que você falou, você se né? O Barros, ele está aprofundando na parte de balística terminal, então ele está aprofundando nesse estudo junto com o professor João Bosco. Então, com certeza, né, esse camarada, ele vai trazer algo específico, algo atualizado, talvez para aquele perito, para aquele profissional que já está há alguns anos sem estudar aquele tema. E aí você fala assim, caramba, eu já sou perito, né, há tantos anos, mas eu acabei de aprender algo novo com esse cara aqui. Porque ele está se atualizando, ele está buscando, está aprofundando. Né? Isso é fantástico. E é uma coisa que está acontecendo e
tá todo E mundo... assim, Rodrigo, tem uma coisa em relação a projetos, né? Que tu é uma pessoa que toca bastante projetos. Eu não sei se o retorno não é do teu som, do seu. não. É do seu. Bom, que assim, ó. Eu vou ter que mutar aqui. Então, azar. Assim, ó, tem uma coisa dos projetos que a gente chama PDCA, que é Plan, Do, Control and Act, né? Que é aquele ciclo do PDCA, que a gente planeja, faz, controla e age de novo. Isso é muito o que a gente faz e é muito o que a gente atua, porque cada conhecimento novo que tu agrega com o que a gente faz, tanto em perícia, investigação, e tu já vai aprendendo e tu já vai implementando. Então, uma coisa nova que a gente aprende ali no curso, daqui a pouco tu já está levando para a tua vida profissional. E, ao mesmo tempo, eu vejo por mim, assim, a gente está fazendo uma coisa, daqui a pouco entra um outro caso, até esse próprio caso que a gente já está atuando, ele já vai voltar para a aula. Ele vai acabar entrando, às vezes, dentro da tua aula, na próxima aula que tu já vai ministrar. Eu vi a gente esses dias, umas ideias aí do Rodrigo, nossa, em relação à simulação de júri, e aí a gente tem alunos ali que são especialistas em júri, que a gente já vai criar o aluno como a figura do juiz, pela experiência que ele já tem. Olha, grande Barros aí, acabou de entrar ao vivo aí. Isso aí. Você falou do júri, né? Que... Isso foi uma ideia, né? Fala aí, Barros, boa noite. Então, assim, ó, a orelha estava coçando aqui, a gente estava falando de você agora há pouco, mas vamos lá. Essa ideia aí do júri, eu não foi uma ideia inicial, não tinha pensado nisso no projeto antes de lançar ele, mas eu participei de um júri simulado no final do ano passado, numa atividade militar, o qual eu estava em curso, estava fazendo um curso de aperfeiçoamento, 3 meses aí no Sul, e eu participei de um júri simulado. E na hora eu pensei assim, caramba, por que não trazer essa ideia do júri simulado para dentro da nossa pós-graduação em vários planos de combate? Porque se a gente tem a figura do perito e dos operadores de direito, a gente simula um tribunal e a gente usa os nossos alunos que estão aprendendo e aprofundando nessa ciência e a gente bota lá a figura do juiz, do promotor, do defensor, do advogado criminalista, do assistente técnico, né? Bota ali do jurado, enfim. A gente literalmente consegue montar. E aí, isso é até uma expertise que eu venho aprendendo, seja através dos projetos, seja através dessa parte de júri simulado, com a própria empresa, o Júri a Perícia. Então, o Alfredo Maio, que foi meu professor de medicina legal em 2016 no Exército, e desde 2017 eu venho aprendendo muito com ele. Ele vem sendo meu professor desde então. É meu mentor, literalmente, nesse mundo acadêmico. Eu cito sempre 3 pessoas que são 3 profissionais que são meus mentores nesse mundo acadêmico e de projetos, que é o Alfredo Maio, Felipe Tsuruta e a Mônica Zarite. Então, são 3 profissionais que vêm contribuindo muito com a minha evolução nesse mundo acadêmico, nesse mundo de projetos. E tem as palestras dos dois ali já, né? No nosso no congresso aí, já assisti até a palestra dos dois aí. O Felipe Tsuruta e o Alfredo Maio são professores nossos na pós-graduação. A Mônica Zarite não é, atualmente, porque ela trabalha na ONU e a ONU impossibilita ela de estar em outros projetos envolvidos com outras empresas, só por esse motivo. Mas é uma fonoaudióloga que ela trabalha muitos anos com análise comportamental. Ela foi professora e ainda é de uma forma um pouquinho mais limitada, mas ainda é do Exército, Marinha, Guarda Municipal, no Choque aqui do Rio de Janeiro, do BOP. Enfim, é uma profissional fonoaudióloga, que hoje em dia ela trabalha com a parte de security da ONU. Então, assim, ela é uma profissional que está muito voltada no mundo da segurança pública. Só que por questões da atual cargo que ela encontra-se, ela fica impossibilitada um pouquinho de fazer alguns vínculos com as empresas privadas. Mas, enfim, mas é uma profissional que me ajuda muito a evoluir, né, nos bastidores desse mundo de projetos. E aí, quando a gente pega lá o tema balística forense e de combate, né, a intenção é justamente essa. Esses dias alguém estava me perguntando o que é a balística de combate. Um profissional veio perguntar assim, Rodrigo, vieram perguntar o que é balística de combate, porque a forense a gente já sabe, mas o que é a de combate, né? Por que esse combate? Eu ressalto até, assim que eu pensei em colocar esse nome, balística de combate, a primeira pessoa que eu liguei foi o João Bosco. Liguei para ele assim, João, vou lançar um projeto, né? E esse projeto eu quero que tenha o nome Balística Forense e de Combate. E aí a primeira pessoa que eu compartilhei ali do mundo da perícia oficial
o João Bosco para a gente debater sobre esse tema, justamente porque tanto ele quanto o Barros, né, eles vêm levantando essa bandeira, esse nome comercial que a gente, vou dizer dessa forma, né, esse nome balística de combate, para o nosso projeto. Porque a intenção era trazer a realidade. Aí foi a resposta que eu dei para esse colega que me perguntou o que seria essa balística de combate. É trazer essa realidade, essa parte científica do tiro, essa parte prática do tiro, porque a gente vive hoje. Não só com o olhar da balística terminal, propriamente dito, mas sim com a realidade que a gente encontra-se na segurança pública, que o policial vai encontrar na rua, que hoje em dia a gente tem muito CAC, né? Não só com posse, e muito profissional com porte de arma, também vivenciando no seu dia a dia, portando aquela arma e aprendendo a como reagir com aquele instrumento, né? Aquele aparelho arremessador. Então, assim, essa parte de balística de combate é mais para a nossa realidade que a gente conta no nosso dia a dia. Tem coisa, Rodrigo, se tu me permite, quer ver uma coisa do Barros? Que ele falou, por exemplo, a minha filha de 8 anos sabe aonde que se tiver um tiroteio, que parte do veículo ela tem que se esconder. Então, assim, a coisa ela transcende a atuação do policial, ela transcende a atuação que a gente faz como peritos, e até como procedimento até de segurança, que tu vai entender como as coisas funcionam. Que era aquele tiro que tu estava dando, o tiro tangencial, o ângulo de tiro, o ângulo de entrada, o ângulo de saída, ele batendo no capô do carro, e aquela angulação, onde é que aquilo vai ser melhor tu ficar um pouco mais afastado do carro no momento do tiroteio, mais para frente, mais para trás. Aquela figura de tu te esconder atrás do motor e da roda, que tu vai ter toda aquela... até uma questão de segurança que às vezes a gente traz pra, eu fiz um comentário, acho que em relação aos posts, são coisas que a gente leva para a vida em termos de segurança, né? Eu me lembro disso, quer ver, Rodrigo? Eu me lembro disso como eu me lembro uma vez, que a gente estava sobre como é que tu estaciona um carro, se tu estaciona de frente ou se tu estaciona de costa. E a partir do momento que a gente começa a entender que tu estacionando de ré o teu carro sempre estando na posição de saída, que tu vai estar numa rota de fuga, que tu vai entrar no teu carro e tu vai sair, nunca mais tu esquece isso. Então, quando às vezes a gente faz um curso desse, e começa a entender uma série de coisas, dos fenômenos e de como as coisas realmente se comportam, a dúvida que muita gente tem às vezes assim, que armamento eu vou escolher, por que se escolheu tal armamento, que munição ela é mais efetiva. Eu vi o Barros comentando no final lá, Barros, tu não dá mais atenção para os da antiga, aí ele pegou e disse assim, tá, mas qual é a munição que tu tem dentro da tua arma? Pô, eu tô te falando um monte de coisa, um monte de tempo, e tu não troca a tua munição, que não é como se eu falasse, você tá... E aí ele disse assim, daqui a pouco tu tem uma pessoa que tá mais aberta a isso. Foi o meu aqui, foi o meu. Não, o meu também. Eu não sei se vai dar essa interferência aqui. Eu não sei se tu não tem uma saída. O teu micro tá com o áudio aberto para fora? Não, tá fechado. Eu acabei de mutar agora. Eu acho que era esse aí que tava dando retorno. Eu mutei agora. Não, na verdade é porque o Zoom saiu e ele voltou. Aí quando ele voltou... Não, é que eu digo assim, o teu Zoom tem que estar aberto à entrada, mas o microfone dele de saída da reprodução do áudio não sair do computador, entendeu? É esse áudio que estava retornando pro Instagram. Entendeu? Tu pode ter o teu Zoom aberto, mas não o teu microfone do notebook tem que estar sem áudio. Mas vamos lá, a gente deu um jeito, isso aqui era mais uma chamada. Tu pode abrir aqui. A gente está sempre aprendendo, né, Rodrigo? Eu acho que em relação a tudo, com certeza. Em relação à balística, em relação à tecnologia. Você falou uma coisa que eu achei interessante, você trouxe agora que o Barros comentou, né, a questão da filha dele, né, de saber onde se esconder atrás do carro, e justamente essa é a realidade. Essa é a balística de combate que vai além do que a gente faz assim, análise, o estudo dos efeitos do projétil no corpo humano, vamos dizer assim. Não é somente isso, é você olhar o atual cenário que a gente vive, o dia a dia, olhar aquilo ali um real, como se defender, a questão de segurança, a questão da família envolvida. A gente traz dentro da pós, né, a questão da mentalidade de combate. Rogério Nogueira, Operações Especiais de Brasília, ele é um dos professores que traz justamente essa ideia. A gente tem também que traz uma filosofia muito bacana, que é o Andrade, aqui do Rio de Janeiro, Cláudio Andrade, do Acombat. Então, assim, são profissionais que vivenciam, respiram essa realidade da segurança pública nos seus estados, né?
e traz um pouquinho dessa mentalidade, um pouquinho do comportamento. Porque a partir do momento que você decide portar uma arma na rua, no seu dia a dia, a sua mentalidade, a sua conduta tem que mudar. Inclusive, eu até estava comentando há poucos dias que eu estava assistindo um vídeo do InfoArmas, da Beatriz Vilas Boas, que ela estava falando sobre questão de porte velado, feminino e tal. E eu estava com a minha Pode esposa abrir o áudio do teu Zoom, Rodrigo. Desculpa te interromper. Abre o Zoom, Tá. acho que vai sair teu Abri áudio aqui lá. agora. Abri aqui agora. Então, assim, a minha esposa, ela não é profissional da segurança pública, ela não é da área da perícia, não é. Mas ela sabe que o marido dela, em alguns momentos, vai estar portando uma arma e ela tem que estar sempre atenta a isso. A conduta dela tem que mudar. Ela tem que saber o que fazer, caso eu, Rodrigo, estando com ela tem que saber qual vai ser a resposta imediata que ela precisa ter se eu precisar portar minha arma e entrar no confronto. Então, Tu sabia que não tem medo da arma também, né, Rodrigo? Eu acho que qualquer coisa, quando a gente. Eu acho que é que nem caminhar num lugar que é escuro, sabe? Tu entra num local que é escuro, que tu não conhece, tu tem medo daquilo ali. A partir do momento que tu ilumina aquilo, que tu conhece aquele caminho, tu começa a perder o medo em relação àquilo. Em relação ao armamento, eu acho que também tem muita coisa. E teve outra coisa também, Rodrigo, agora me veio assim, também dessa genialidade do teu projeto. Ninguém atira mais que competidor. Eu acho que ninguém atira mais que competidor. Sim, quantidade. Então, assim, e ninguém vai estar mais sujeito a falhas, erros, testar o equipamento que é melhor em relação a isso, em relação àquilo, as coisas que ocorrem, munições que ocorrem, que os atiradores, que são essas pessoas que realmente atiram muito mais que todo mundo. E aí tu consegue que esse profissional que é um atirador, ele trazer também essas informações para dentro de um curso de pós. Aí Sim, claro. É mais do que tu fazer pontaria. Hoje eu vi uma coisa fantástica, assim, que eu estava ouvindo, eu comentei até contigo. A gente tem aquela ideia, né, da visada lá na ponta, que é uma coisa muito importante. Daqui a pouco tu tem assim, olha, o controle do teu gatilho, às vezes é mais importante a tua posição, que tu vai te posicionar, daqui a pouco tu vai atirar. Então, assim, eu acho que é muita coisa, é muita informação, né, Rodrigo, e muita ciência. O que me chamou a atenção de uma forma muito positiva, né? Ainda bem, a Sidneia tá aí também, assisti toda a live dela, uma querida, uma referência nossa aí também. A nossa Cid aí tem toda uma história dessa turma que estudou os microcomparadores balísticos, os bancos de dados balísticos, vem ela estudando isso, aí em Santa Catarina, vem a Baruch de São Paulo, isso aí já foi Cisbala, já foi um monte de coisa, e hoje a gente está vendo a perícia que nem o Rio Grande do Sul aqui comprando os seus indexadores balísticos. Então, assim, é um mundo gigantesco, né, Rodrigo? E voltando ao que me chamou muito, eu achei muito interessante, porque a gente é muito cientista, né, dentro da perícia criminal, é o quanto de física, o quanto de matemática, o quanto de medidas, de medições. Tem numa aula que nem a do Barros, eu vi a de um outro palestrante aqui falando sobre o calibre nominal. Então, então, assim, é muita informação. Uma coisa é a medida, outra coisa... E, ao mesmo tempo, isso é muito a nossa perícia criminal e é muito a balística criminal. E, ao mesmo tempo, nós vamos aprender a balística de combate, que às vezes o nome traz uma ideia, como se a gente fosse para a guerra, mas tem um pouco disso, né? Eu vi algumas coisas que o Barros passou, do ricochete na pedra, aquela coisa do que se faz lá no Rio de Janeiro, daqui a pouco tu atirar e tu tem um piso ali todo cheio de porcelana e aquela munição se fragmentando. Cara, isso é genial. Eu fiquei pensando, todo mundo que trabalha na polícia tinha que assistir um curso desse. Sabe? Então, são informações, e eu tenho certeza, né, Rodrigo? A gente sempre ficou com essas informações muito, muito dentro das instituições, né? A perícia, eu entrei na perícia, as pessoas dizem assim, a perícia não fala com a imprensa, a perícia não divulga nada. E aí tem aquela coisa do sigilo do caso, e aí tem o sigilo da ciência. O que nós estamos fazendo tu abrir a ciência, que a ciência ela tem que ser do conhecimento de todo mundo. Claro, a gente guarda aquelas coisas em relação ao sigilo dos estudos dos casos, mas o que está se falando aqui
é uma ampla distribuição de saberes científicos e de experiências pessoais. Às vezes o que tu está dizendo, eu gosto muito do discurso do método de Descartes, que é o seguinte, eu não vou te dizer qual é o jeito certo, eu vou te dizer como é que eu faço. E aí o cara que está fazendo isso há 20, 30 anos, o cara que é competidor, o cara que é um policial do Rio de Janeiro, que é um legista do Rio de Janeiro, que é um perito criminal do Rio Grande do Sul, que é tu que é um militar. É isso aí. O que tu está fazendo, tu não vai dizer pro Kleber, Kleber, tu tem que fazer isso aqui porque eu estou dizendo. Cara, eu faço assim, e o que eu estudei foi isso, então tá aqui o que eu estudei e tá aqui com a minha humildade o que eu tenho para partilhar. É isso aí. Por isso que eu acho que esse projeto é tão bacana, Rodrigo, sabe? Uma das frases que eu carrego para minha vida já há muitos anos, que eu aprendi com o filósofo Sérgio Cortella, que é ensinar o que se sabe, praticar o que se ensina e perguntar o que se ignora. É assim, por que eu falo isso? Essa questão de, você comentou agora de guardar, de não querer falar e tal, qual é a minha mentalidade? Além, quando eu vou escrever os projetos, de juntar todo esse público, é o seguinte, eu particularmente, eu não vejo problema algum quando a gente tem informações da perícia que a gente leva para os operadores de direito e vice-versa. É claro, tem aquelas questões de sigilos legais, não quero falar nesse mérito, mas eu quero falar assim, de ficar com receio de apresentar uma ideia, como você faz aquilo, para um operador de direito, com aquele receio que não, o operador de direito não pode saber isso, porque na perícia... Eu não vejo assim, porque assim, a gente está em prol da justiça, literalmente. Nós dois temos que, literalmente, caminhar juntos. Se eu quero um operador de direito formando um bom quesito, eu quero que ele entenda aquilo que eu faço. E para eu responder esse operador de direito, eu quero que ele consiga, além de interpretar aquilo que eu fiz, se eu quero que o operador de leia o meu laudo, eu tenho que estar junto com essa pessoa. Eu tenho que estar junto com essa equipe, né? Literalmente. Eu não posso olhar o promotor, o defensor, como, não, ali a gente é um rival do outro e cada um no seu e no final, né, cada um faz o seu trabalho e pronto. Não, eu, particularmente Rodrigo, eu não vejo isso. Eu não vejo, literalmente, aí uma opinião minha, tá? Como o Felipe Suruta fala, né? Minha opinião própria de mim mesmo. O nome disso não é Leonardo. Para mim, é o seguinte, existe a perícia, cara. Tem a perícia oficial, tem assistência técnica, tem a perícia militar, tem o período judicial, cada um na sua esfera de atuação e pronto. E no